Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Então, querida irmã, querido irmão, a palavra de Deus está te dando um entendimento? Você está entendendo por que é importante perdoar as injúrias? Você compreendeu que Deus é o justo juiz e que Ele nos dará a satisfação sobre as situações da injustiça, sobre as injúrias, as calúnias, as difamações? Por isso nosso Senhor ensinou que fosse assim, que nós perdoássemos, abençoássemos, e Ele mesmo fez assim, porque assim temos a mente de Cristo e temos o poder de Deus para realizar as maravilhas. Mas eu quero falar com você sobre o segundo grande ensinamento que nós encontramos aqui na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3. Vamos ao versículo 9. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Não pague o mal com o mal. Não pague a ofensa com a ofensa. Não pague a injúria com a injúria, o insulto com o insulto. Por quê? Porque o insulto, a injúria, é maldição. Se eu devolver em boas palavras, se eu devolver em oração, se eu devolver segundo esta ordem do Senhor, eu estou abençoando, logo o contrário disso é maldição. Então aquele que injuria, aquele que atenta contra a justiça em relação ao outro, ele está chamando sobre si a maldição. Se você atende a esta chamada, se você responde na mesma baixeza, não vou falar na mesma altura, mas na mesma baixeza, você chama sobre si também a maldição. Por isso a palavra de Deus está dizendo: não pague o mal com o mal e nem a ofensa com a ofensa. Mas ao contrário, pelo contrário, pague a ofensa com uma bênção. Abençoe. Use o poder de abençoar. Use o poder de declarar a bênção. Por quê, meus irmãos? Porque Deus prometeu que daria uma bênção para vocês. Deus prometeu-nos a bênção. A bênção vem por meio da palavra. A bênção vem por meio da palavra. A palavra é abençoadora. A pessoa que injuria, injuria com a palavra. A pessoa que perdoa as ofensas, ela abençoa. Eu quero que você compreenda isso. Não é uma questão de simplesmente se esquecer. Não é uma questão de simplesmente dizer: então Jesus, eu quero que meu coração seja curado desse sentimento, dessa chateação, desta mágoa. Mas é uma questão de nós tirarmos a maldição e colocarmos a bênção no lugar. Se a maldição veio pela palavra injuriosa, e ela vem pela palavra injuriosa, se a maldição entra por meio desse mal querer do outro para comigo, então eu querer bem e eu lançar palavras de bênção, faz entrar a bênção. A bênção sobre mim e sobre a pessoa que me injuriou. Sandro, mas então se a pessoa me injuriou e ela por aí está amaldiçoada e me amaldiçoando, se eu abençoo, então eu quebro a maldição e eu sou abençoado e a pessoa também é abençoada mesmo sem merecer? Atente lá. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Justos e injustos. O que isso significa? A bênção vem. Você é usado para abençoar. Aquele que está na justiça de Deus fará proveito da bênção. O que não está, não fará proveito da bênção. Mas se você, ao invés de abençoar, e abençoar é perdoar as injúrias, e perdoar as injúrias é lançar a palavra da bênção, é rechaçar aquela palavra maldita com uma palavra bendita, primeiro de tudo na oração. Por isso nosso Senhor disse: ore pelos que perseguem vocês e abençoe os que amaldiçoam vocês. Se abençoar, se perdoar as injúrias é abençoar, e nós agimos desta maneira, nós estamos nos colocando no manancial da bênção, estamos possibilitando bênção para aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não faz uso, não entra na justiça de Deus, ela perde a bênção, porém nós não a perdemos. Vou lhe dar um exemplo muito simples para que você compreenda.
Se você está numa partida de futebol e você tromba com um outro jogador e bate uma canela na outra canela, logo aquele outro jogador, ao lhe dar uma canelada, machucou você, mas também se machucou. E a sua canela está machucada, mas também o outro está machucado. O que você deve fazer então? Você deve pegar agora e com a outra perna boa, bater na perna boa do outro também, para que então a outra perna dele fique doente e também a sua outra perna fique doente, e ao invés de mancar de uma perna, manque de duas? Não. Qual é a sabedoria? Qual é o correto? É que você saia da situação e vá tratar de sua perna. E vai colocar remédio na sua perna. Se o outro faz proveito vendo o que você faz e coloca na perna dele, fica os dois bons. Se ele não faz, você fica bem. Portanto, quando nós abençoamos, quando nós perdoamos, nós estamos sendo curados e estamos recebendo bênção no lugar de maldição. Então nós temos muitas situações na vida, nas células, na vida em comunidade, nós vivemos nos confrontando uns com os outros. E aí são os pequenos perdões de cada dia. A injúria é algo mais grave, é algo que alguém deliberadamente tratou contra mim, falou contra mim. Então, não é aqui uma pequena coisa, mas é uma palavra deliberada, aberta, que quer romper com a minha boa fama e que quer macular-me. Por que ela tem poder de macular-me? Pode macular-me diante de pessoas incautas que desconhecem da verdade, mas pode macular-me no mundo espiritual se eu também entro no jogo da maldição. Não, mas se eu me recolho, vou ao Senhor, oro pela pessoa e começo a abençoar onde havia maldição, a bênção destrói a maldição. Porque Deus, diz a palavra, prometeu que nos daria uma bênção. A bênção virá por meio de uma boca abençoadora, de um coração abençoador. E este coração é um coração segundo Deus, que perdoa as injúrias e que é rico em misericórdia. Existe um terceiro e último ponto que eu quero tratar com você, mas a gente fala disso no próximo vídeo, com a graça de Deus.